Está conosco o coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, o Dr. Francisco Monteiro, que vai conversar conosco sobre o funcionamento da Central de Transplantes aqui do Estado. Doutor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Bom dia aos seus telespectadores. Doutor, a gente está aqui em contato frequente, né, com o nosso ouvinte, pelas redes sociais, pelos contatos via WhatsApp, e não dá para ignorar o sentimento que isso gerou em muitos dos nossos ouvintes de que teria havido ali, no mínimo, uma injustiça. Nesse caso do transplante do Fausto Silva, por mais que a gente fale aqui das estatísticas, né, que mostram que boa parte desses transplantes ocorre mesmo envolvendo pessoas que estão há menos de um mês na fila, o brasileiro tá escaldado, né? Tá acostumado com injustiças e imagina que está diante de uma. Então, de maneira bastante transparente aqui. A gente não sabe exatamente há quanto tempo o Faustão tá na fila, né? Isso é uma questão pessoal, uma questão íntima da família, mas dá para supor que é algo em torno de um mês. Porque faz cerca de um mês que ele foi internado, ele podia estar na fila antes disso. Esse caso do Faustão, até onde a gente sabe, é um ponto, de alguma maneira, fora da curva do que a gente vê no sistema de transplantes aqui no Brasil e no estado de São Paulo? Na realidade, o que vale a pena ser dito e enfatizado é que existe um cadastro técnico. Esse cadastro técnico ele é único nacionalmente, que a gente pode traduzir como fila de espera de um órgão ou fila de espera de transplante. Quando se tem um doador disponibilizado para a distribuição desses órgãos, a fila única para esse doador ela é específica e segue critérios que estão não só estabelecidos em legislação, que são muito bem explicados, bem estabelecidos, como também existe um sistema informatizado de gerenciamento que a gente chama de SIG, que esse sistema ele é online e disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplantes para todo o Brasil. Então, todas as centrais de transplantes utilizam esse sistema quando há um doador disponível. Ao cruzar, então, os dados do doador perante ao cadastro técnico de cada estado, são gerados uma lista para cada órgão desses doadores, para cada órgão desse doador que foi disponibilizado. E aí sim eu vou ter uma lista única daquele doador do meu cadastro técnico. E essa lista única, ela segue vários critérios, conforme foi dito, estabelecidos por legislação. Ou seja, um dos critérios que tem que ser seguido obrigatoriamente é a tipagem sanguínea. Ou seja, eu não posso disponibilizar um órgão que seja ABO incompatível. Um doador que seja do grupo sanguíneo B, apenas receptores do grupo sanguíneo B ou AB é que vão receber órgãos desse doador, estão aptos a receber, ou seja, receptores do grupo sanguíneo A e do grupo sanguíneo O automaticamente foram descartados. Por quê? Porque o sistema sanguíneo é incompatível. Outros dados também são levados em consideração. Por exemplo, dados antropométricos. O coração é uma cirurgia ortotópica. Eu retiro o coração do receptor e coloco o coração do doador no mesmo lugar. O que isso significa? Significa, então, que não dá para eu colocar um órgão grande demais e nem pequeno demais naquele espaço tão delimitado, tendo em vista que o tórax, além do coração, também tem que ter o pulmão e os dois trabalham simultaneamente para não estar causando nenhum desbalanceamento dentro da caixa torácica. Ou seja, um doador que pesa 80 quilos, não dá para eu utilizar o coração desse doador numa pessoa que pesa 55 quilos, a 45 quilos e assim por diante. Então, isso é um outro critério que restringe a minha lista perante a disponibilização de órgãos de um doador.
Outro critério também que vale a pena ser enfatizado é a gravidade do paciente. Ou seja, de acordo com a legislação, aquele paciente que está mais grave, ele está no começo da fila. E aqueles pacientes que estão menos graves estão abaixo desses pacientes mais graves. Esses critérios de priorização ou de gravidade também é muito bem estabelecido na legislação brasileira. Não é a equipe que define se o paciente é grave ou não, e sim as regras que foram estabelecidas e estão escritas nessa legislação. Tá? Então, para eu priorizar um paciente, eu tenho que seguir a legislação e o paciente, atendendo todos os critérios dessa legislação, ele pode ser priorizado e aí então passar na frente das outras pessoas que estão inscritas há mais tempo. O que eu quero dizer com isso? Porque um dos critérios para eu listar os pacientes perante a um doador é o tempo de espera em lista. A rigor, os pacientes inscritos há mais tempo estariam no topo da minha lista. E os pacientes inscritos há menos tempo estariam no final da minha lista. Entretanto, como existe aí esse critério de priorização ou de gravidade, os pacientes mais graves, mesmo inscrito há menos tempo, eles ocupam o topo da lista. Tá? Como foi o caso do Faustão, tendo em vista que ele estava preenchendo critérios segundo a legislação para ser, então, considerado como um caso mais grave e, portanto, prioritários. Uhum. Além disso, tem outros dados que também interferem na classificação desses pacientes ou na aceitação desses órgãos. Esses outros dados, eles são inerentes ao doador. O fato de eu ter um doador não significa que todos os órgãos disponibilizados e autorizados pela família para que sejam utilizados para transplante, não significa que esses órgãos, todos eles vão ser utilizados. Por exemplo, coração. Um doador acima de 45 anos que não tenha sido realizado cateterismo ou ecocardiograma, é pouco provável que esse coração possa ser utilizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe as doenças coronárias que podem, então, estar restringindo o médico que vai aceitar esse órgão para o seu paciente, a possibilidade, então, de utilização ou não. Ou seja, isso vai dar expertise da equipe em avaliar em loco se aquele coração é aceitável ou não é aceitável. Além do ecocardiograma ou não, outros dados como utilização de bebida alcoólica, alguma sorologia positiva, mas que é possível o transplante, como hepatite B, como hepatite C, ou seja, doador que tem essas sorologias positivas, apenas receptores que sejam vacinados para hepatite B, ou que já tenham tido hepatite B, ou que tenham hepatite C, podem receber órgãos com essas respectivas sorologias positivas. Veja quantos critérios, não é, doutor? Desculpe interrompê-lo, porque são todas informações muito importantes, mas veja quantos critérios são levados em consideração para que essas pessoas sigam na fila e outras estejam adiante na fila para receber um órgão. E aí eu queria perguntar para o senhor, juntando com essa informação, quando são cruzados todos esses dados para estabelecer quem deve receber esse órgão, como no caso do coração recebido pelo Faustão, havia uma pessoa na frente dele nessa lista, respeitando esses critérios. E, no entanto, houve uma negativa para o recebimento desse coração. A gente não sabe ainda, não tem informação ainda de por que teria sido negado o órgão. O que pode explicar a negativa por parte da equipe? É a equipe médica que nega um coração, mesmo com as informações todas sendo cruzadas, indicando esse paciente como próximo? Exatamente. O paciente, quando ele vai ser transplantado,
ele dá uma anuência à sua equipe de transplante, autorizando então que essa equipe responda por ele mediante as centrais estaduais de transplantes. Nesse caso, o primeiro paciente da fila, ele foi então consultado através da sua equipe para saber se a sua equipe aceitava ou não aceitava esse órgão para esse paciente. Nesse caso, a equipe, avaliando os dados do doador, não achou conveniente, provavelmente levando em consideração risco-benefício para o seu paciente, a utilização daquele órgão para o seu paciente. Ou seja, perante a expertise da equipe, isso daí é inerente da equipe, compete à equipe e não tem como ninguém intervir nessa relação médico-paciente, a aceitação desse órgão para o seu paciente ou não. A equipe, ao tomar ciência dos dados desse doador, decidiu que o órgão não era adequado naquele momento para o seu paciente e nos informou, enquanto central de transplante gestora de processo, o motivo de recusa para o qual esse órgão não poderia ser adequado para o seu paciente. Dessa maneira, foi registrado em documento, em prontuário do doador, o motivo da recusa e seguida a oferta para o segundo da lista, que por coincidência era o Faustão. A equipe, então, do Faustão avaliou o órgão, achou que o órgão era adequado para ele, levando em consideração não só a avaliação do doador, mas também risco-benefício para o paciente. Foi até ao centro cirúrgico onde iria ocorrer essa captação, avaliou o órgão in locus e então decidiu que esse órgão seria adequado para ser transplantado em seu paciente. E, após isso, pelo que a mídia então está ciente, ocorreu o transplante então, até então, onde se sabe, está ocorrendo sobre o esperado e agora é aguardar a evolução desse órgão. Doutor, só para a gente tirar esse assunto do caminho. O Fausto Silva, obviamente, tem acesso aos melhores médicos que o dinheiro pode pagar. E esses médicos, claro, têm influência nos hospitais. E essa influência pode ser usada de alguma maneira a favor do paciente? Os médicos podem atuar como, digamos, entre aspas, advogados dos seus pacientes na hora de determinar em que lugar ele será colocado na fila? Acho que a pergunta é essa. Essa fila, da qual o senhor explicou quais são os critérios técnicos, explicou muito bem, são critérios muito bem definidos e detalhados, ela é permeável a pressões, entre aspas, políticas? A pergunta é muito interessante e não tem como a gente não ser transparente na resposta. Praticamente é impossível haver alguma interferência junto às centrais de transplantes para que um paciente, então, fure fila. Não tem como. Conforme dito, o sistema ele é transparente, a legislação ela é clara e está disponível para qualquer um que queira se inteirar melhor sobre o assunto. Inclusive, a legislação ela é federal e é a Portaria de Consolidação número 4 de 2017, caso alguém tenha interesse em avaliar com detalhes o que lá está escrito e estabelecido. Então, o que se ressalva é que é impossível, inclusive, qualquer pessoa ter interferência ou intercorrência para que um paciente seja inserido numa lista de espera ou numa lista de um doador quando disponibilizado órgãos desse doador. Então, isso nós deixamos muito claro que não tem como. Se utiliza um sistema informatizado de gerenciamento, esse sistema, então, ele é online, a equipe é competente para inserir o seu paciente
e também gerenciar esse paciente nessa fila de espera enquanto aguarda. Então, a equipe tem acesso e tem autonomia quanto ao seu paciente. O paciente tem condições clínicas, ele vai estar ativo, concorrendo aos doadores que forem disponibilizados. O paciente não tem condições clínicas temporariamente, a equipe remove esse paciente dos doadores que serão disponibilizados naquele período onde o paciente não tem condições de ser submetido a uma cirurgia. Por quê? Exatamente pela dinâmica do processo. Se eu vou disponibilizar um órgão para um paciente que não tem condições clínicas de receber aquele órgão naquele momento, a equipe vai me informar: não, Francisco, esse meu paciente está sem condições clínicas. Então, para ganhar tempo e ele não sair em lista, a equipe temporariamente pode suspender esse paciente. Então, esse gerenciamento é realizado por ela. Reforçando, nessa dinâmica de processo, a equipe ela tem total autonomia sobre a avaliação do seu paciente. Então, médico-paciente, não tenha dúvida que a equipe, então, pode decidir o que é melhor para o seu paciente baseado na sua expertise. Quanto à interferência da equipe no sistema, não tem como, isso é extremamente transparente e, felizmente, não acontece. Não aconteceu no caso do Faustão e não tem como acontecer em nenhum dos casos que, porventura, venham a acontecer. Bem, se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o Dr. Francisco Monteiro, que é coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, dizendo com todas as letras o seguinte: não é possível passar um paciente na frente da fila dos transplantes. Se você tem alguma dúvida com relação aos critérios e tudo mais, números, volte no início dessa entrevista, ela vai estar no YouTube da Band News FM, e o doutor, inclusive, citou aqui um dos critérios, né, doutor, com relação ao tipo sanguíneo, só aí já a eliminação de muitas pessoas da fila, né, porque o Faustão tem o tipo B, que não é o tipo mais comum. Então, quando surge um coração, né, um doador com sangue do tipo B, automaticamente isso se restringe às pessoas do tipo B que estão na fila. Doutor, como nós temos que fazer essa entrevista justamente por causa de muitas pessoas que se manifestaram, questionando, dando opinião, parece que é um monte de especialista, quando na verdade não é, o especialista é o senhor, e ainda bem que a gente está conversando com o senhor. A nossa obrigação é repassar algumas dessas dúvidas, e aí eu vou repassar a dúvida do Cláudio, que pergunta se há uma espécie de auditoria. Como o senhor está dizendo, né, o paciente, a equipe médica tem acesso a tudo que é rastreável nesse sistema eletrônico. Mas existe uma espécie de auditoria, como está dizendo aqui o Cláudio Gomes? A pergunta é excelente e nos deixa à vontade de estar falando, e o que eu digo com o maior prazer é que as câmaras técnicas estaduais as centrais de transplantes estaduais disponibilizam de câmaras técnicas. O São Paulo, por exemplo, a Câmara Técnica de Órgãos Torácicos, ela é composta por equipes de transplantes, inclusive do estado de São Paulo, que realizam transplante de coração e de pulmão. E essas pessoas, elas auditam, então, esses prontuários quanto, por exemplo, a necessidade de priorização ou não, quando a equipe, então, tem dúvida se o paciente dela preenche ou não preenche critérios que estão escritos na legislação. Ou seja, uma equipe avalia um paciente, ela acha que precisa de priorização, mas ela não consegue encaixar nos critérios estabelecidos por legislação. Então, essa equipe, ela pode muito bem submeter esse caso à apreciação da Câmara Técnica de Órgãos Torácicos, por exemplo, e então esse colegiado vai avaliar se esse paciente
preenche ou não preenche critérios de priorização e, dessa maneira, deferindo ou indeferindo aquela solicitação daquela equipe. Em sendo deferido, existe no sistema informatizado de gerenciamento um tipo de priorização que é autorizado pela Câmara Técnica. Nesse caso, esse paciente ele foi avaliado e ele será priorizado como urgência para transplante de acordo com a avaliação da Câmara Técnica. Outra coisa, se o paciente, ou seja, se a sua equipe estabelece que aquele paciente tem prioridade, quando ele é transplantado, o prontuário, então, ele é emitido para a central de transplantes e essa central de transplantes, então, vai auditar aquele prontuário, ou seja, esses membros da Câmara Técnica vão avaliar se aquele prontuário, se aquele paciente que a equipe priorizou junto ao sistema informatizado de gerenciamento preenchia realmente os critérios estabelecidos em legislação. Por exemplo, é mandado, então, as prescrições de 2 dias anteriores, onde vai estar escrito nessa prescrição que aquele paciente estava utilizando drogas vasoativas, que ele estava em ambiente de UTI. Essa prescrição vai estar carimbada pelo médico e pelo enfermeiro, então, que faz a medicação. Além disso, isso é submetido, então, para a central, junto de outras documentações, comprovando, então, que aquele paciente foi priorizado baseado no critério que a equipe encaixou aquele paciente. E assim por diante. Ou seja, além disso, quando o paciente é transplantado, há a obrigatoriedade da equipe de informar o Sistema Informatizado de Gerenciamento, ou SIG, o segmento pós-transplante desse paciente. Se aconteceu, está tudo certinho, o enxerto está funcionando direitinho, o paciente está bem, isso ele faz 30 dias após o transplante, ele faz 3 meses após o transplante, 6 meses após o transplante e anualmente após o transplante. Com isso, em São Paulo, nós sabemos a sobrevida desse enxerto, a sobrevida desse paciente ao longo do tempo. E podemos dizer, por exemplo, que de janeiro até julho de 23, foram transplantados, por exemplo, 75 pacientes no estado de São Paulo. A sobrevida desse órgão e, portanto, a sobrevida do paciente foi de quase 88%. Ou seja, nesse período de transplante, durante 90 dias, 87,8% dos pacientes estão vivos. E isso é possível ser feito porque utilizamos um sistema que é automatizado, um sistema que é informativo, e a equipe tem um compromisso de estar informando periodicamente o andamento daquele processo, daquele transplante que foi realizado. Isso, inclusive, vai acontecer com o enxerto que o Faustão recebeu. A equipe, então, que realizou esse transplante vai ter que informar o sistema, o SIG, periodicamente como que está o Faustão ao longo dos anos. E a gente espera que, sabidamente, que ele sobreviva por muitos e muitos anos, apesar de já estar com mais de 70 anos. Mas esse vai longe, vai enterrar todos nós aqui. Doutor, obrigado pela entrevista, conversamos com o coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, doutor Francisco Monteiro. Um abraço para o senhor, até a próxima. Eu agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição e parabéns por vocês pela oportunidade de estar explicando, esclarecendo e informando aos telespectadores. Ótimo. Muito obrigada, doutor.